Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 42º encontro. Trabalha Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 50. Pior do que antes. Quando o espírito mau sai de um homem, e fica vagando em lugares desertos, procurando repouso e não o encontra. Então ele diz: vou já voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. É o que vai acontecer com esta geração má. Versículo 46. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Versículo 43. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, procurando repouso e não o encontra. Jesus, com esses versículos 43 e 45, quer ilustrar a situação dos líderes religiosos. A rejeição que eles têm de Jesus significa que eles estão até mesmo agora mais servindo o mal do que quando iniciaram seu ministério. Esse é o ministério dos judeus, no caso ali, os mestres da lei, e para os próprios fariseus. A referência ao deserto é importante. Era a imagem onde habitam os inimigos invisíveis, onde moram os espíritos malignos. Foi no deserto que Jesus lutou contra Satanás. Quando o espírito mau sai de um homem, evoca o maligno que foi violentamente expulso de um homem. O espírito foi expulso, mas o homem não desligou do espírito por dentro. Nele, as forças de ocupação do espírito das trevas eram-lhe bem-vindas. O homem fica num vazio, e neste vazio, que não foi preenchido pela plenitude de Deus, que não ocupou espaço livre, fica pronto para receber novos espíritos. Criou nele uma dependência com aquele que ocupava este vazio, a ansiedade devido à dependência criada. Este homem que não preencheu o vazio, depois de se libertar do espírito mau, fica sempre pronto para receber de volta o espírito mau, e tem até saudade dele, e procura aliciá-lo. Jesus aqui quer prevenir aquele que teve o espírito mau expulso e depois possa ter uma recaída. O espírito mau fica vagando, procurando repouso e não encontra. Ele vai encontrar no espaço que ele havia deixado, que não foi preenchido. Versículo 44. Então ele diz: vou voltar para a casa de onde saí. A casa é a vida da pessoa que ele deixou. Quando ele chega, encontra a casa vazia, ela não foi preenchida com Deus, varrida e arrumada. O espírito mau
em suas rondas, chega às proximidades e encontra a casa, o homem cujo espírito mal foi expulso. Encontra a casa vazia, varrida, arrumada. Os resultados assim não foram permanentes. Os problemas podem voltar, caso o lugar vazio não seja preenchido. O espírito mau encontrar aberto o lugar deixado, pois não foi preenchido, e ele vai querer reocupar o lugar de onde ele foi expulso. Aqui tem uma recaída da pessoa. Versículo 45. Então ele vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. É o que vai acontecer com esta geração má. O texto nos transporta para dentro das convicções dos contemporâneos de Jesus. Somos levados a uma decisão radical, ou a favor ou contra Deus. Aquele que se desligou do mal, tendo em vista que o espírito mau saiu do homem, terá sorte pior se recair uma segunda vez. Porque ao encontrar a casa vazia, encontrando o lugar aberto, ele novamente, o espírito vai querer reocupar o lugar deixado. O que Jesus realmente quer dizer recai no fim da parábola. É o que vai acontecer com esta geração má. Jesus considera seus adversários, fariseus, doutores da lei, como recaídos. Podemos até mesmo ver a história do povo de Israel, que foi uma história de conversão e repetidas apostasias, renúncias de fé. Isto é, muitas vezes negavam o próprio Deus, que havia escolhido o povo de Israel, servindo outros deuses, faziam injustiças àqueles que deveriam exercer a justiça da lei, da Torá. Então, como as autoridades do povo de Israel deram poder sobre si ao maligno, apesar dos apelos do próprio Deus e do próprio Jesus no anúncio do reino dos céus, se tornam então pecadores reincidentes, uma geração má. Assim como o homem da parábola que teve o espírito mau expulso, mas deixou vazio sem preenchê-lo, dando oportunidade para a recaída. Porque muitas vezes as pessoas são acostumadas ao mal. Fica uma espécie de abstinência ao mal. E depois, não conseguindo preencher a sua vida com realidades que possam fortalecê-los, elas acabam recaindo, porque elas não têm forças para suportar a força do mal, o vazio que elas têm dentro de si. E o mal, então, reocupa o lugar que um dia eles haviam saído, que um dia o mal havia saído. A sorte deles será pior que as gerações antes deles, pois aqui se encontra alguém que é maior do que Jonas e maior do que Salomão. O mal se intensifica quando o vazio deixado pelo espírito mau não é preenchido pela conversão por Deus. Assim, esta geração que não aproveitou da oportunidade de conversão, de sair do poder de Satanás e encontrar-se no reino dos céus, ao rejeitar os propósitos de Deus, faz com que a influência do reino do diabo retorne mais forte, maior. A única saída é uma conversão sincera. Conversão, preenchendo o vazio para não dar espaço ao demônio. Aqui nós temos uma coisa importante. Hoje nós falamos que tem que ter tolerância a isso, tolerância àquilo. Mas a nossa vida de cristão, a nossa vida deve ser uma vida que deve estar em constante conversão e não ficar acostumado com as coisas.
Então, é um chamado, realmente uma conversão e um preenchimento da nossa vida em Deus. Versículo 46. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Esses versículos parecem estar fora de contexto. Foi aqui acrescentado antes de começar o capítulo 13, as parábolas. A importância de ouvir, que vai ser desenvolvida no capítulo 13, nas parábolas. Esta passagem deveria estar no capítulo 10, que trata dos discípulos. Não só dos discípulos e apóstolos, mas também da nova família, núcleo essencial de uma família mais extensa, unida, maior do que a família do vínculo de sangue. O termo irmãos abrange em linguagem bíblica também os parentes. Quando a mãe, ninguém como Maria cumpriu a vontade do Pai e se colocou totalmente diante da vontade divina. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Versículo 47. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Alguém anuncia a Jesus que do lado de fora da casa, não na sinagoga, estavam sua mãe, seus parentes, e queriam falar com ele. Gerando um contraste entre aqueles que estão dentro com Jesus e aqueles, a família que está fora, que se aproxima. Jesus não vai querer dizer que ele está distanciando de sua mãe, Maria, nem de seus parentes. Não é esse o objetivo do texto. Versículo 48. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A pergunta de Jesus, ao que trouxeram notícia da mãe e da família de Jesus, que queriam falar com ele, abre, então, a perspectiva de um novo modo de entender a família de Jesus. Versículo 49. Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus estende a mão sobre os discípulos, não sobre os 12 somente, mas todos os discípulos, aqueles que estão em torno de Jesus. Aqui se refere a todos que aceitaram e assumiram a relação de discípulos com seu mestre Jesus. Todo aquele que segue Jesus. Estes são minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Existe uma exigência: fazer a vontade de meu Pai que está no céu, de Jesus. Quem assim faz, se torna irmão, irmã, mãe de Jesus. Assim não são decisivos mais os laços de sangue, a tribo, a pertença a um povo étnico. Não são decisivos para a pertença ao povo de Deus. A partir de Jesus é que os homens que fazem a vontade de Deus pertencem a Jesus. O cristão deve fazer a vontade de Deus, se unindo a Cristo e fazendo parte da sua família. O discípulo é parente de Jesus, no sentido espiritual. Aquele que se uniu a Jesus é recebido na família de Jesus. O reino de Deus cria uma nova ordem, uma união espiritual sensível na fé, que ultrapassa os laços terrenos. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.